espero que vocês estejam bem, né? Hoje, como vocês viram no título, eu resolvi gravar esse vídeo tão esperado por muitos. E pra você que não conhece a minha história, vai conhecer um pouquinho. Eu falei, Senhor, chegou a hora de eu gravar. Deus colocou no meu coração, disse, chegou, que alguém precisa ouvir, né? Então eu vou gravar, não sei nem como é que começar, por onde começar, mas vamos lá. Você que é novo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Gente, eu peço que você preste muita atenção. Não sei por onde começar, não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou fazer de tudo para minimizar os detalhes. Pronto, lá quando eu tinha, lá quando eu tinha 7 anos de idade, eu e minha prima, a gente morava com meus avós. Minha mãe trabalhava muito e nessa época a gente morava com meus avós. Resumindo tudo, a gente foi pra igreja, a gente combinou nós 4, eu, meu primo, meu irmão e minha prima, ir pra igreja, a gente pequenininho. E a gente aceitou Jesus por brincadeira, não sei. A gente não conhecia Jesus como hoje eu conheço. E lá me deram uma biblinha parecida com essa. Não foi essa, mas é igualzinha a essa. Toda vez que alguém aceitava Jesus, eles davam uma bíblia dessa, que só tem Salmos e Provérbios. E daí eu ganhei uma bíblia dessa e fiquei muito feliz e tal. Falei pra minha mãe, falei para meus avós que a gente tinha aceitado Jesus. E daí um certo tempo passou, na escola, eu morava em Pojuca nessa época, a professora pediu pra gente fazer uma carta do que a gente queria para o futuro. A gente estava com 7 anos nessa época. Eu desenhei uma carta, mais ou menos assim, eu vou desenhar pra vocês. Gente, aí Deus falou assim, desenhe do jeito que você desenhou quando você era pequena, me pedindo. Daí eu desenhei assim, ó, mais ou menos assim. 2 coqueiros, eu numa rede, numa praia. Gente, tem uma mosca por aqui. Eu vou cantar aquela música. O inimigo tenta te derrubar. Ele tá aqui. Então, gente, vamos lá. O que essa carta quer dizer? Que eu queria morar em Porto de Galinhas. Que eu morava em Pojuca. E onde eu moro hoje? Em Porto de Galinhas. Mas pra essa cartinha aqui, eu coloquei, né, o nome Porto de Galinhas e falei lá pra todo mundo na sala que meu maior sonho era morar em Porto de Galinhas. Não é muito longe de Pojuca pra Porto, mas era um sonho. E, tipo, na minha mãe não tinha condição. Meu pai não tinha condição, ninguém tinha condição da minha família pra morar em Porto, tipo, comprar uma casa e morar em Porto. Enfim, nem de aluguel a gente tinha condição de morar. E daí aconteceu um reboliço, que eu creio que foi a mão de Deus para o meu sonho se tornar possível. Isso é um pequeno testemunho, mas eu vou chegar lá na minha convenção real. E daí aconteceu que a mãe conheceu o meu pai, que é padrasto, meu ex-padrasto. E eles se casaram e ele morava aqui em Porto, por coincidência. E aí minha mãe falou assim, ó, Mônica, a gente vai morar em Porto. Falou comigo, com meu irmão, que a gente era sozinho, ela era solteira. E a gente ficou muito feliz, tipo, a gente vai morar em Porto de Galinhas mesmo, lá, e a gente E daí eu saí falando pra todo mundo da escola, gente, a minha carta aconteceu, o que eu desenhei, aconteceu, Deus me ouviu. E fiquei muito feliz, todo mundo, nossa, Mônica, sério, nossa. E muita gente tinha colocado na carta que queria ir pra São Paulo, outro queria viajar pra outro lugar, outro queria ganhar muito dinheiro. Enfim, cada um colocou na carta que queria. E eu só sei que da minha carta deu certo. E eu creio que foi tudo a mão de Deus. E tudo que você colocar, não só numa carta, mas colocar em propósito e falar com Deus. E Deus vê no seu coração, que é o desejo do seu coração. Eu creio que um dia ele vai concretizar, vai acontecer. Então vamos lá para minha convenção. Chegando aqui em Porto, depois de uns anos, comecei a estudar e tal, resumindo tudo para não ficar em detalhes. Eu conheci uma amiga e daí eu não era mais evangélica, não vivia muito nem indo pra igreja. E todo sábado, que era final de semana, eu ia pra uma praça que era na frente da Sambo, aqui em Porto de Galinhas. E nessa praça a gente se divertia, a gente conversava. Só que em todas as rodas de amigos tem o trigo e o joio.
O que eu quero dizer com isso? Tem um bom e tem um mal. Então eu conheci essa amiga, não vou dizer o nome, conheci essa amiga e ela queria me levar para o caminho errado, ela queria me levar para coisas erradas, usar droga, essas coisas que hoje em dia o jovem faz, se prostituir, sabe? Ficar, entre aspas, ficar em todo lugar. E enfim, eu fiquei muito triste com essa minha amiga porque eu não sabia que ela fazia esses certos tipos de coisas. E acabei que eu fui me afastando aos pouquinhos. Aos pouquinhos fui me afastando. Porque Deus, ele diz na sua palavra: resistirás o diabo e ele fugirá de vós. E toda vez que ela vinha falar comigo, eu falava: tô com dor de cabeça, vamos sair. Tô cansada, tô menstruada, sabe? Dizia: tô com cólica, sabe? Sempre dizia uma desculpa para não sair com essa pessoa, porque eu já sabia os caminhos delas. Porque também tem um ditado popular que se diz: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E eu acho assim, a gente não pode se deixar ser definido pelo que as pessoas dizem, mas muitas das coisas a gente tem que sim evitar. E acabou que eu evitei de andar com essa pessoa, e até hoje eu falo com ela, mas não é aquela amizade mais. Mas enfim, resumindo tudo, acabei me afastando. E eu não era evangélica, gente. Eu tinha me afastado, Deus já tinha crescido, já estava com uns 10, 12 anos, na minha pré-adolescência, que para os pais, a gente acha que os pais são muito ruins, muito rígidos. Enfim, mas eu já tinha meu caráter formado. Eu mesmo nova não queria, sabe, deixar que os meninos tocassem nas minhas partes. Chegando na parte do relacionamento, não me entreguei tão nova, né? Porque hoje em dia as meninas com 13, 14 anos já é mãe, muitas com 15 anos é mãe. Enfim, eu tô contando a minha história. E daí eu não gostava desses namoros de, sabe, mão solta em todas as partes, e eu não era evangélica. E daí eu comecei a namorar com 14 anos, um menino, paquerar na escola. Resumindo tudo para chegar onde Deus queria me levar. E esse menino falou que eu era muito fria. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei muito porque ele me falou que eu era fria, porque eu não deixava fazer as coisas que as outras meninas deixavam. Só que Deus já estava me tratando, mesmo nova, e ele dizia que eu era escolhida dele. E não era pra fazer tudo que os outros fazem. E eu sem entender, né? Falei: meu Deus, eu sou muito fria, eu sou diferente desse garoto, então eu tenho algum problema. E veio até a mim um desespero e um pensamento ruim que me dizia que eu ia servir a diabo, a Satanás, que eu ia ser, não sou contra, mas que eu ia ser uma mulher que gosta de outra mulher, por causa dessa frieza. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu não gosto de homem? Fiquei chorando, isso me doeu muito, porque a pessoa que eu mais gostava me falou que eu era fria. E ali eu chorei muito, gente. Quando eu lembro, chega a me dar um remorso. Enfim, não contei pra ninguém que ele tinha me falado isso. Fui pra igreja, perto de casa, e um irmão, usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que só Deus que sabia daquilo, que eu não contei para minhas amigas, eu não contei para ninguém, ficou comigo aquilo, mas ficou preso no meu coração, e eu fiquei muito triste, e Deus viu como meu coração sofreu. E no dia que eu fui para a igreja, o irmão usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, chamou eu lá na frente do púlpito e falou assim: você é diferente. Comecei a chorar, né? E eu fiquei calada, tipo, poxa, o que esse irmão quer falar comigo aqui? Tanta gente pra chamar, ele me chamou, eu com a vergonha, porque novo convertido assim, fica com vergonha mesmo. E eu fui lá na frente, ele falou assim: olha, você é diferente. E eu comecei a chorar. Ele falou assim: teve alguém que falou que você era fria, você é fria, mas você não é fria, você é diferente, escolhida, você é a menina dos olhos de Deus. E ali eu me desesperei, porque só eu e Deus sabia o que eu tinha passado, ninguém, nem minha mãe sabia disso. Enfim, aí ali eu aceitei Jesus, fiquei naquela igrejinha onde esse irmão fazia parte, fui fazendo parte ali, mas eu era um pé na igreja, um pé no mundo. Daí eu conheci outra amiga, essa amiga era da igreja, graças a Deus, e todas as vezes ela me levava, me chamava para ir para o conjunto do jovem, me chamava para ir para o congresso do jovem. Teve um congresso, certo congresso que eu fui,
Eu já era evangélica, só que eu era um pé na igreja no mundo. Não conhecia Deus ainda verdadeiramente. Eu sabia que ele falava, mas não tinha aquela intimidade. E dali ela me chamou para um congresso do jovem. Eu falei assim, como eu trabalho, eu sempre trabalhei com a minha mãe, fazendo unha. Falava assim, guarda meu lugar, se eu chegar tarde, você guarda meu lugar que eu vou. Daí comprei a camisa, fui. Nossa, o Espírito Santo de Deus falou comigo tremendamente. E ali eu querendo prender todas as forças, vi uma força dentro de mim, algo sobrenatural, que não tem explicação, que me enchia de alegria, me enchia de força. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo naquele congresso do jovem. Chorei muito, gente, uma alegria que não tem como explicar. Chorei muito e eu olhava pra minha amiga assim do lado e falava assim, mas por que Deus não batizou você? Você há muitos anos, você é mais, na minha mente, né? Você é mais crente do que eu. Por que eu? Por que Deus me escolheu para ser batizada e ela não? Que ela tá mais tempo do que eu. Só que Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele tem pressa na vida de alguém, independente de quem esteja. Se você é prostituta, se você é drogado, se você é bêbado, o que você seja, Deus não olha para o que você é. Deus olha para dentro do seu coração e Deus conhece seu coração. E ali minha amiga começou a me falar, eu não quero não ser batizada desse jeito não, porque faz muita zoada. Eu quero ser batizada do meu jeito. Só que Deus, hoje eu entendo, antes eu não entendia, mas Deus, Ele faz como Ele quer. Então se você botou algo nos seus planos, dizendo, Senhor, eu quero assim, assim, assado, Deus está dizendo hoje, eu faço como eu quero. E quem é você para mandar me dizer? Porque Deus, Ele manda e não é mandado, entendeu? Então essa foi minha convicção. Espero que vocês entendam, espero que Deus, né, encheu o coração de alguém hoje com esperança. Deus ainda realiza ações. Eu tenho muitos testemunhos. Esse é só o da minha convenção, só do meu batismo. E depois disso eu quis adorar a Deus, apesar de tantos erros, tantas falhas, que até hoje eu sou muito falha, muito pecadora, mas eu não quero deixar a presença do meu Deus, do nosso Deus, o Deus que morreu na cruz para me salvar e te